Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Essa é a Santa Semente online. E eu quero te acolher com um versículo da Palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, o versículo 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Esse é um dos versículos, poderíamos assim dizer, tristes da Sagrada Escritura. Jesus estava em Nazaré, a região onde ele se criou. O detalhe que as pessoas, pelo fato de conhecerem ele, imagine o próprio Deus, aquele que desenhou sóis, planetas, os planetas nas suas órbitas, que criou todas as coisas, ele estava ali. Mas para as pessoas de Nazaré, ele era só o filho de José. Aquele menino que eles viram se criar ali. E eles não conseguiam ver nele nada de especial. Por isso ele foi rejeitado em sua terra. Você já foi rejeitado em algum ambiente, quem sabe até especial, familiar? Lembre-se, se Jesus foi rejeitado, você também podemos sofrer com isso. Mas Jesus não desistiu, ele não perdeu a sua identidade. Ele não permitiu que esse contexto de rejeição tirasse dele o propósito para o qual ele veio. Ele continuou firme no propósito, sendo quem ele realmente era, o Filho de Deus. Veio trazer luz, veio anunciar vida e vida em plenitude. Então não permita que qualquer atitude de rejeição ou algo assim tire de você ou destrua a tua identidade de filho, de filha de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos conversar com o Pai? Amado Deus, nós te louvamos, nós te damos graças. Nos permites mais uma vez se achegarmos a Ti. Nós sabemos que, pela nossa condição de pecadores, não teríamos condições de nos achegar diante daquele que é santo, que é perfeito, que é puro. Nós sabemos que se podemos se achegar a Ti, é graças à Tua misericórdia, Pai. Somente por causa da Tua misericórdia, por Teu amor, que apesar de nós, apesar de quem nós somos, apesar dos nossos pecados, Tu nos amas e queres nos restaurar, queres nos dar vida nova, queres nos dar vida em plenitude. Por isso que nós te louvamos, te damos graças e nos prostramos humildemente na Tua presença, te louvando, te bendizendo e clamando, porque nós reconhecemos que precisamos mais. Precisamos do Teu milagre, precisamos da Tua cura, precisamos do Teu socorro, do Teu toque restaurador sobre nossas vidas, quem sabe na vida de um querido nosso. Por isso, Pai, nos consagramos o tempo que aqui teremos a Ti. Queremos ouvir Tua palavra, queremos nos nutrir espiritualmente. Fala aos nossos corações e ouve as nossas orações. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, família Santa Semente. Pessoal de Erechim, Dona Celina, seu Ernesto, família, Jesus os abençoe, Luiz Felipe. Minha afilhada emprestada, Tefinha, de Giruá. Família aí, família querida, Deus abençoe. Dona Diva Vinhas, nossa ministra leiga, Jesus abençoe, abençoe vosso lar.
Que bom estarmos reunidos para celebrar, para nos prostrar na presença do Senhor, nos alimentar espiritualmente. Nós precisamos muito disso. E quando formamos uma corrente de oração, isso ganha uma força a mais, né? Da mesma forma, quando a gente está no templo, reunido com a família, não estamos no templo reunidos, nós estamos como família em Cristo. Pessoas que creem no mesmo Deus, prostradas, com esse mesmo desejo, querer ouvir a palavra, querer ser alimentados pelo Senhor. Isso é benção. Dona Michele e seu Brian, Jesus abençoe vosso lar. Dona Gislaine Pandolfo, seu Noel, pequena Maria Alice, está quase aí o seu aniversário. Uau! Jesus abençoe essa família. Já estão nos preparativos da festa do nível dessa baixinha linda. Queridos, domingo nós tivemos um tempo muito precioso em família, culto tradicional anglicano. Uma vez por mês nós nos reunimos como família em Cristo para celebrar a ceia conforme o livro de oração comum. Este que é para nós, anglicanos, um livro de liturgia, mas tem aqui, dentro desse livro, também documentos importantes, como, por exemplo, os 39 artigos de religião. Aqui, alguns pontos centrais da nossa doutrina. O que a gente crê a respeito de Deus? O que são as Sagradas Escrituras para nós? Os sacramentos. Quais são os sacramentos? O que a gente fala a respeito do pecado? Está aqui dentro desse livro, esses que são os artigos de religião, que são também nossos, poderíamos dizer, a doutrina da Igreja Anglicana. Tem aqui também, está dentro desse livro, os credos apostólico e niceno. Esse é um documento histórico que muitos, e eu aprendi o creio, por exemplo, como uma oração, e na verdade ele é uma confissão de fé. Eu digo em poucas palavras em quem, no que eu creio, né? Então, temos nesse livro, quem adquiriu o seu, não temos mais exemplares, né? Mas temos esse precioso livro que tem documento original, a primeira edição, logo depois da formação da Igreja Anglicana, por isso é uma referência para nós. O que a gente pensa, o mais importante dos livros, a edição mais importante é de 1662, e algumas das liturgias, orações aqui contidas ainda são desse livro original. Então, louvamos ao Senhor porque Ele nos concedeu pais na fé que nos antecederam, e hoje o desafio é meu, é seu, seguir ao Senhor com fidelidade. Dona Diva partilha aqui o Salmo 112, os primeiros 3 versículos. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa, prosperidade e riqueza, e sua justiça permanece para sempre. Glórias, glórias ao Senhor. Aqueles que são piedosos, e aqui a gente pode reforçar esse termo, aquele que teme ao Senhor. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é o princípio. Então você pode ter um currículo belíssimo de gerar inveja, mas se você não tiver temor ao Senhor, é como se você não tivesse nada. Porque esse é o primeiro passo.
temer ao Senhor. E nunca confunda temor com medo. Temor tem muito mais a ver com reverência, respeito e não medo. Deus não quer que ninguém se aproxime diante dele com medo, mas sim com temor, ou seja, reverência, respeito, amor. Sim, esse que teme ao Senhor tem uma vida abençoada e próspera. Deus abençoa os seus, aqueles que se desafiam a seguir a receita, vamos assim dizer, que Ele nos trouxe através da Sagrada Escritura. Então, tema o Senhor, leia, conheça as Sagradas Escrituras e obedeça, coloque em prática o que elas nos ensinam. Com certeza você terá uma vida abençoada e próspera. Amém? E não é pela metade, é viver realmente, se desafiar a viver aquilo que a Sagrada Escritura nos ensina. Amém? Deixa eu reforçar aqui o convite para o próximo domingo, dia 10. Aliás, dia 9, sábado tem? Não tem Geração Criança? Acho que a Thalissa tem um compromisso, mas aí ela se comunica através do grupo do Geração Criança. Oremos sempre pela criançada. Agora é certo que domingo, no horário de culto, tem o cultinho infantil, né? O Geração de Domingo, né? O ministério especial para as crianças, onde elas recebem a palavra de Deus na sua linguagem. Então, todo domingo, 9 horas, que é o horário de culto, a gente começa todos juntos no templo e no momento da palavra, as crianças recebem a ministração na sua linguagem. É o cultinho, né? Então, domingo, dia 10, culto de louvor e ação de graças, com bênção da saúde, a imposição das mãos e unção com óleo. Culto especial para a gente orar pela saúde. Então, venha orar conosco, venha estar conosco. Tem alguém doente? Traga junto. Alguém que está precisando de um milagre. Desafie essa pessoa a estar junto, se ela tem condições, né? Se não, venha orar por ela. De forma especial, neste domingo, nós estaremos orando pela saúde. Deus é um Deus que cura, nós cremos nisso. Por isso nós nos prostramos com fé diante dele, clamando pelo seu milagre. Então, domingo, 9 horas, nos reunimos para celebrar o Senhor Jesus, clamando, orando de forma especial pela saúde. E domingo também tem Galeto, nossa promoção mensal, que tem como objetivo arrecadar fundos para o nosso sustento. Como eu sempre tenho dito, a igreja ela se sustenta, tem a sua principal base de sustento, fonte de sustento, dízimos, contribuições dos seus membros, daqueles que estão arrolados, fazem parte da membresia e contribuem regularmente com dízimos e ofertas. Nós somos parte, e como parte de uma família, nós também assumimos a responsabilidade de contribuir financeiramente para que as contas estejam em dia, nossos compromissos estejam em dia e a gente possa avançar cumprindo nosso propósito como igreja. E nós fizemos de forma especial todo mês o Galeto como promoção para reforçar aí o orçamento. Então você pode se somar no voluntariado, divulgando, aliás, antes disso tudo, orando por nós, né? Orando para que mais essa promoção aconteça e aconteça da melhor forma possível, cumprindo o seu propósito, né? Você pode também se somar como voluntário. Homens ajudam no assado, temos o assador titular, né? E outros se somam para ajudá-lo. Mulheres ajudam na salada, também temos a equipe titular, né? Mas outras mulheres podem se somar, ajudar, né? Então, se some no voluntariado. Você pode também contribuir com doações de qualquer valor, no sentido, com o objetivo da gente comprar o material. Ultimamente a gente tem ganho todo o material e com isso todas as vendas é lucro 100%. Glorificamos a Deus por isso e pedimos que você faça parte novamente desse movimento, contribuindo da forma que for possível para você. Então domingo tem Galeto,
na Santa Semente. Contribua, ore, se doe e faça com que a obra do Senhor avance. Ele é conosco, nós precisamos fazer a nossa parte. Estamos chegando num período do ano muito importante, que desperta na gente um sentimento especial, né? Andando nas lojas, hoje a gente andou em algumas lojas, a gente já percebe que os enfeites de Natal já estão sendo comercializados. Então esse clima de Natal já está no ar. E esse é um período muito gostoso de se viver, né? Alguns já se preparando para as férias, não vejo a hora de chegar às férias, né? E nós, como igreja, nós estamos nos preparando, não falta nem um mês, né? Já está avançando o mês de novembro. O primeiro domingo do mês de dezembro é o primeiro domingo do Advento. Esse período muito especial que nos prepara isso. Dia 1º de dezembro é o Advento, esse período que nos prepara o ambiente, prepara o nosso coração para nós celebrarmos com reverência o Natal, o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse ano vai ser especial. Nós estamos reservando aí todos os dias da semana, para termos, com exceção do domingo, porque a gente tem um culto festivo na igreja, né? Mas todos os dias da semana teremos um encontro de oração em uma das casas, em uma das famílias. A lista já está na igreja, então você vai lá no culto e você agenda lá o seu dia para ter um momento aí na sua casa, junto da sua família, reunir, quem sabe, pessoas mais próximas, familiares, para estarmos orando e pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso lar. Então, um advento especial, clamando pela presença do menino Jesus em nosso lar. Então, vamos se preparando, vamos reservando a nossa data. Por enquanto, nós temos 11 dias. É pouquinho, né? 11 dias aí para nós disponíveis, né? Então, vamos reservar o nosso dia para termos um momento em família, celebrando e nos preparando, como família, acolhendo o menino Jesus em nosso lar. Amém? Dito isso, feita as propagandas, avancemos para a palavra. Claro, esse é o momento central do culto, né? Também se achegou aí ao grupo, Dona Rosane. Jesus abençoe seu lar. Nós começamos domingo a nova série de pregações que fala um tema fantástico. Eu gosto desse tema. O tema é aceitos na família de Deus. E a gente já tocou no assunto aqui, nós estamos nesse penúltimo mês do ano e o clima de Natal já está no ar. E esse é um daqueles períodos significativos do ano que essa palavra aceitação está no ar. O pessoal se prepara para passear, visitar os parentes, então famílias se juntam, celebram momentos especiais, organizam ceias juntos, enfim, celebram a vida. É um momento festivo, realmente. A aceitação. A aceitação nos faz muito bem. Reduz o estresse, melhora o humor das pessoas, aumenta a autoestima, ajuda as pessoas a lidar inclusive com mudanças e incertezas, porque você sabe que alguém te aceita, que você é aceito num grupo social. Isso nos faz muito bem. Aliás, isso nos lembra aquela afirmação de Deus no Antigo Testamento, quando ele diz que não é bom que o homem esteja só. Quando a gente é aceito, isso nos faz bem, isso é bíblico. Constatação, o próprio Deus, aquele que nos criou, ele traz, ele reforça ali, ele inspirou o autor bíblico para destacar ali, para que a gente saiba que nós precisamos viver em família, isso nos faz bem. Esse ambiente de aceitação. Agora, tem um detalhe, né? E você
já deve ter se deparado, inclusive, com situações tristes onde rejeições acontecem no ambiente familiar, né? Seja na família de sangue, seja na família de fé ou em outros ambientes sociais. Lamentavelmente, a rejeição, ela existe. E é uma experiência dolorosa. Nos isola socialmente, traz insegurança. A partir disso, a pessoa que é isolada, ela tem dificuldade de confiar, claro. Uma vez que ela foi rejeitada, como confiar em outra pessoa? Será que aquilo é de verdade? A rejeição também prejudica o bem-estar emocional, deixa traumas nas pessoas. Sim, isso é muito sério. Imagina esse ato de alguém te recusar, não te aceitar. O detalhe é que esse ambiente de rejeição gera reações. Por exemplo, muitos jovens entram no mundo das drogas para serem aceitos. Para você estar naquele grupinho, você aceita fumar, você aceita beber, dar os teus primeiros goles, as primeiras tragadas. Em outros ambientes também meninas acabam beijando umas às outras. Meninos acabam se envolvendo com outros meninos para serem aceitos naquele grupinho. Sim. O mundo jaz no maligno. Lamentavelmente a gente vê muito dessas situações em nosso meio. Mas a boa notícia para nós é que Deus nos aceita. Sim, Deus aceita você na família dele, na terra, sem pressionar você a nada que não seja saudável e nobre para você. Ele não vai pedir de você nenhuma atitude, nenhum gesto, nenhum comportamento que não seja saudável para você. Deus te aceita. É exatamente sobre isso que nós vamos estar falando durante todo este mês de novembro. Aliás, quando a gente fala de aceitos na família de Deus, algumas igrejas têm o batismo como rito de acolhida de novos membros. Nós, como anglicanos, nós temos um rito especial chamado confirmação. Nós chamamos de festa do sim. É quando eu digo sim a Jesus, quando eu digo sim no ambiente da igreja, na presença dos meus irmãos, aquela família. Eu quero ser cristão nessa família. E é uma linda festa. Só que tem um detalhe, assim como o batismo, a confirmação também, muitas vezes, é celebrada como um mero rito. Uma festa social, mas não na sua profundidade. E esse é o alerta, e é sobre isso que também nós queremos falar. Você é batizado? Você já disse teu sim ao Senhor Jesus? Que isso seja de verdade. Não como um mero rito. Que isso seja do fundo do teu coração. Assim como o Senhor mesmo nos instruiu. Me busque, mas me busquem de todo o coração. Dando-nos a certeza de que aqueles que o buscarem de todo o coração iriam encontrá-lo. Esse é o nosso alvo. Verdadeiros adoradores, não religiosos que cumprem um ritual. Eu estou arrolado nos membros de uma determinada igreja. Eu estou arrolado nos membros da Anglicana Santa Semente. Isso me garante que o reverendo possa batizar um filho meu, se nascer. Se eu resolver casar, que ele possa celebrar meu casamento. E se eu morrer, vai ter o reverendo lá para fazer um culto no meu sepultamento. Não é sobre isso.
Fazer parte da família de Deus, e é isso que Ele espera de nós, é que nós estejamos entregues plenamente a Ele. Que o busquemos, e o busquemos de todo o nosso coração. Que seja uma busca constante. Não é aquela coisa ritual. Eu estou na igreja, não, então eu estou buscando a Deus. Mas eu saio dali, eu já sou do mundo. Não. Onde eu estiver, eu sou um adorador. Eu vivo minha fé onde eu estiver, no ambiente do lar, no ambiente de trabalho. Onde eu estiver, eu sou um adorador, um discípulo do Senhor Jesus. Sim, Ele me aceita na família de fé. Você é parte de uma família de fé? De verdade? Se você não é, venha conversar com a gente, vamos corrigir isso. Dependendo da cidade que você for, vamos procurar um ambiente familiar para você celebrar o Senhor Jesus, para você ser acolhido. Isso é muito importante para nós. Isso é bíblico. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a gente esteja só. Como crente, eu acho impossível viver a fé sozinho, isolado. Desde a primeira pessoa, aliás, a primeira pessoa que o Senhor começa a criação com uma família, né? Um casal. E pede para que ele se multiplique. Quando chama, resolve ter um povo, ele começa com uma família, um casal. Sim, não tem como viver a fé sozinho, isolado. Mas para a gente avançar falando sobre esse tema, aceito na família de Deus, vamos para a palavra de Deus? Você está aí com a sua Bíblia? Abra no Evangelho segundo João. O Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro do evangelista João, capítulo 6, a partir do verso 47. João 6, a partir do verso 47. Assim nos diz a palavra de Deus. É realmente como vos digo, é Jesus falando, né? Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos antepassados no deserto comeram maná e morreram. Mas aqui está o pão que veio do céu e que dá a vida a todo que o come. Eu sou o pão da vida que veio do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. A minha carne é este pão que darei para dar vida à humanidade. Essa é a palavra de Deus a que nós damos graças. Glórias ao Senhor pela sua palavra. Essas palavras foram ditas por Jesus na sinagoga de Cafarnaum, cidade que ele escolheu para viver durante o seu ministério. Era como se fosse a sua base, né? Ali que ele tinha um cantinho para se refugiar. O detalhe é que essas palavras, nós começamos essa live falando que Nazaré foi um ambiente que ele não foi acolhido. Mas Cafarnaum também. A gente vai ver no finalzinho desse capítulo 6 de João que muitos dos seus ouvintes não gostaram do que ele falou. Acharam muito duro o ensino de Jesus. Por isso que deixaram de seguir. Principalmente quando ele afirmou que era a carne e o sangue que serviria de alimento e bebida para quem quisesse viver com Deus. Não entenderam o que ele estava dizendo, não entenderam a sua palavra. Mas, para nós que entendemos,
Eu particularmente adoro esse trecho do Evangelho de João. O Evangelho de João é o único que faz a escolha de não narrar. Ele não narra o que aconteceu na última ceia, né? Mas ele traz esse relato, esse ensino de Jesus a respeito do significado da ceia. E para mim a palavra central aqui é aceitação. Aceitação. Leia, releia. Para mim, a palavra é aceitação. Embora que ela não está clara aqui, você aceita alguma coisa assim, mas a palavra que eu vejo aqui nesse texto, João 6, é a aceitação. Agora, por um instante, olhe para você, para a sua família biológica. Em algum momento você foi rejeitado? Você sofreu algum tipo de rejeição? Tem alguma coisa dentro do teu coração? Quem sabe palavras malditas, palavras que te feriram, que te machucaram, vindo de pessoas queridas e especiais. Tem alguma coisa aí no seu coração, nesse sentido, que provocou alguma coisa como rejeição ou algo contrário à aceitação? Independente do fato de haver ou não alguma coisa no seu coração nessa direção de rejeição, palavras que feriram, que machucaram. A boa notícia para nós é que Deus, o Pai, nos aceita em sua família. Grave isso. Deus me aceita em sua família. Grave isso. Repita. Deus me aceita em sua família. Amém? Gravou isso? Essa é uma verdade da qual nós não podemos abrir mão, da qual nós não podemos nos esquecer. Agora, 3 pontos centrais aqui. Deus me aceita em sua família. Antes disso, deixa eu saudar aqui uma família. Dona Marivone, seu Fábio, Pietro, família. Jesus os abençoe, abençoe o vosso lar. Deus me aceita em sua família, apesar do meu passado. Uma das questões primeiras que vem ao nosso coração quando nós começamos a seguir a Jesus, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, é o fato de nós olharmos para nós e vermos o nosso pecado. E o meu passado, e os males que eu já causei, e o sofrimento que eu causei por essa ou aquela atitude, e os negócios que eu fiz de errado, e as coisas impensadas que falei. Meu Deus! Se você se aproxima verdadeiramente e sinceramente do Senhor, essa é uma primeira questão que vem ao nosso coração. Mas escute uma verdade bíblica aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca destas coisas. Mas agora, Ele ordena a todos, em todo lugar, se arrependam. Então, assim, o que aconteceu no passado, por mais triste, por mais ruim que foi, confesse a Deus. É isso que Ele espera de mim e de você. Ele não está com uma chibata na mão, pronto a nos castigar. Não. Ele está pronto para nos acolher, nos perdoar. Por isso que a palavra central aqui é que Ele deseja, ordena a todos que se arrependam. Se arrependam dos seus pecados, confessem, porque Ele deseja perdoar, gerar nova vida em nós. Tem um detalhe, é claro.
que o fato de você confessar teus pecados, reconhecer que você pecou, não te livra de muitas das consequências sociais que esses atos, essas atitudes causaram. Se você magoou alguém, quem sabe ele não consiga te perdoar, não consiga voltar a se relacionar contigo. Você machucou alguém, quem sabe você não consiga corrigir isso. Agora, uma coisa é certa, e você precisa gravar isso no teu coração. Ao confessar os teus pecados, Deus está te livrando da pena espiritual do teu passado. É como se Ele estivesse apagando, passando uma borracha. Ele jamais vai te cobrar. Tipo, Antônio, lembra lá quando tu fez tal coisa? Ele jamais, só estou fazendo um pedido aqui, desculpa, estamos voltando ao texto. Deus jamais vai te acusar, vai te cobrar. Antônio, lembra lá quando você me abandonou, quando você virou as costas lá para aquela pessoa que eu te enviei? Você não deu a devida atenção, você não cuidou pastoralmente como deveria. Não. Uma vez que eu confesso a Deus, arrependido, Ele deleta isso. Esse é o Deus misericordioso. Sabe por quê? Porque Cristo deu a vida na cruz. E uma das palavras que Ele disse na cruz é: está consumado. Pago em sua totalidade. A palavra no original é tetelestai. É a palavra que era usada para colocar nos recibos quando um escravo era liberto. Alguém chegava e pagava o valor de um escravo, da liberdade de um escravo. E era colocada a palavra lá no final, no recibo, tetelestai. Pago em sua totalidade. Não há mais nada que prenda, que tire a vida, que tire a liberdade dessa pessoa. Quando Deus nos acolhe, independente de por onde a gente andou, do quão triste, de quantos pecados nós cometemos, uma vez que você confessa esses pecados, Deus te perdoa. E Ele dá uma folha em branco para você reescrever sua história. Então, apesar do teu passado, apesar do meu passado, Deus me aceita em sua família. Em segundo lugar, Deus me aceita em sua família, apesar da minha herança de pecado. Você já ouviu falar? Essa é uma doutrina básica da igreja cristã. O fato de que todos nós herdamos o pecado de Adão, chamado também como pecado original. É como se estivesse no DNA espiritual de todos nós uma mancha, um vírus, quem sabe. Por isso que o apóstolo Paulo, ele até, de certa forma, reescreve o que o salmista já disse, mas em Romanos capítulo 3, versículo 12, ele vai dizer assim: todos se desviaram, não há quem faça o bem, não há um sequer. Não tem como. Se a gente olhar para nós, e eu digo a meu respeito, se a gente olhar com humildade, tem coisas na nossa vida que a gente se envergonha. Esse DNA do pecado de Adão está em nós.
Todos nós temos a tendência ao pecado. Você já viu uma criança dividir as coisas? Quem ensinou uma criança que ela não deve compartilhar os seus brinquedos? Que ela não compartilha pai e mãe? Ela briga. Da onde veio essa ideia de não ser generoso, não compartilhar? O nome disso é pecado original. A gente carrega esse DNA espiritual. A boa notícia, aí repetindo o Salmo, o versículo 50 de João 6, aqui está o pão que veio do céu e que dá vida a todo o que nele crê. O passado que nos envergonha ficou lá. Agora há um marco que divide o passado do presente. E esse marco é Jesus. Por isso que a história é dividida entre antes e depois de Jesus. Ele divide a história, na verdade, ele é o marco divisor da nossa vida. Eu já nasci num ambiente cristão, embora que durante muito tempo não compreendia muitas coisas. Mas tem pessoas que vivem durante um bom tempo vivendo, embora que nascessem em um ambiente cristão, mas não vivem aquilo. Então tem um determinado momento que elas têm aquele marco divisor, onde elas dizem seu sim a Jesus. E a partir daquele momento elas são chamadas a uma nova vida. Eles recebem o pão que veio do céu para gerar vida, vida nova. O pão do céu está aqui. Você crê nisso? Lembra quando Jesus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele estaria? Nós cremos que ele está aqui. Ele está aqui. Está aí onde você está. Porque nós estamos buscando a sua presença. Nós queremos mais de Deus. E ele está aí. Você crê nisso? E ele quer dar vida. Vida a todo que confessar o seu pecado e decidir uma nova vida a partir de hoje. Então, se você já tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus, renove esse compromisso. Confesse os seus pecados e renove. Eu quero andar contigo, Jesus. A minha vida é tua. Tu és Senhor sobre minha vida. Diga isso e diga em voz alta. Lembra como Jesus agiu com a mulher adúltera? Ele a condenou? O que ele diz? Vais e não peques mais. O que ele fez com Zaqueu? Hoje houve salvação nesta casa. Levi, o cobrador de impostos, que foi acolhido. Assim como fez com essas pessoas, ele faz comigo e ele faz contigo. Ele nos acolhe e deseja gerar nova vida. Sim, Deus me aceita em sua família, apesar do meu passado, apesar da minha herança de pecado e apesar da minha identidade até agora. Um dos grandes problemas do nosso tempo é a falta, ou aliás, a perda da identidade. Identidades distorcidas. Essa coisa de politicamente correto pressiona inclusive pais a deixarem as coisas acontecer, a não ensinarem seus filhos a assumirem a sua identidade, a viverem sua identidade. E isso é uma distorção, aliás, um desserviço ao ser humano. Uma das coisas que apareceu durante esses últimos dias, a gente acabou se deparando com alguns vídeos
se deparando com essa realidade. Vocês já ouviram falar em pessoas que nascem humanas, seres humanos, mas que se identificam com cães e gatos? Você já pensou que absurdo é esse? Falta de identidade. A questão é onde vamos parar com tudo isso. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu a respeito disso. Escrevendo sua carta, segunda carta à igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos diz assim: o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O mundo está como que cego. A boa notícia é que Cristo pode restaurar essa identidade. Sim. Por isso que é meu, é seu dever, é nossa responsabilidade anunciar o Senhor Jesus. Jesus é aquele que veio devolver a identidade perdida. Ele é a imagem de Deus, o modelo. Adão deveria de ser, mas Adão falhou. E veio o segundo Adão, ou seja, Jesus Cristo, o modelo perfeito, a imagem verdadeira de Deus. É o irmão mais velho, aquele que vai à nossa frente, nos dando o exemplo. Ele veio restaurar nossa identidade. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão da vida que veio do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. A minha carne é esse pão que darei para dar vida à humanidade. Deus nos aceita, apesar da nossa possível identidade distorcida, ou da nossa falta de identidade. E Jesus é um modelo acima de todos, sabe por quê? Porque em nenhum momento Jesus teve algum tipo de dúvida quanto à sua identidade. Alguns dados aqui que nos ajudam. Aos 12 anos, ele disse aos pais, 12 anos, ele já disse para José e Maria. Eles acharam que ele tinha se perdido, que absurdo esse menino perdido por aí, nos abandonou. Aí quando eles encontram Jesus, sabe o que ele diz? Lembram, aliás, o que ele diz? Vocês não sabiam que eu tinha que cuidar dos negócios do meu pai? Uau! Ele não tinha se perdido. Ele estava vivendo o seu propósito. Ele estava vivendo exatamente aquilo para o que ele veio. Aos judeus que o apertavam quanto à sua identidade, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E essa palavra eu sou lembra Yahvé. Lembra quando Moisés pergunta a Deus: e quando me falarem que Deus é esse que te chamou? Que nome você tem? Que nome? Como eu vou te identificar? E ele diz: eu sou Yahvé. No hebraico. Por isso que quando os judeus ouviram isso, Jesus dizendo: antes de Abraão existisse, eu sou, eles entenderam muito bem o que ele estava dizendo. A mulher samaritana, ela estava dizendo: quando vier o Messias, ele me explicará todas as coisas. E qual a resposta de Jesus? Sou eu, o que fala com você. Para os religiosos ele não disse dessa forma, né? Mas a mulher samaritana, ele disse, de coração aberto. Ele não tinha dúvidas quanto à sua identidade. Lá na cruz, em meio a sofrimento extremo, ele continuou dizendo palavras de perdão, palavras de acolhida, palavras de vida. Sim, em nenhum momento Jesus teve dúvidas quanto à sua identidade. Mas sabe qual é o motivo de pessoas terem problemas com a sua identidade?
Sabe qual é o motivo que às vezes a gente não sabe quem é ou para o que está no mundo? Porque estamos sendo influenciados por pessoas erradas. Estamos andando em más companhias. Estamos sendo influenciados por influencers que nada sabem. Então revise. Aliás, tem inclusive pastores de internet que são quase que influencers da fé. Cuidado com isso. Cuidado com quem te influencia. A Sagrada Escritura precisa ser a base e não parte dela, o todo dela. Sim. Decida ou renove teu compromisso de andar com Jesus. Mas não como algo da boca para fora. Algo verdadeiro, de coração. Comece a andar na família dele, na família de Jesus, a igreja, a partir de agora. Não como um mero cumprimento de um rito. Eu vou para a igreja porque os outros estão indo. Não, porque eu quero louvá-lo, porque eu quero glorificar, porque essa família de Deus na terra, eu quero fazer parte disso, eu quero contribuir, não somente estar lá, mas fazer parte verdadeiramente. Comece a andar com Jesus a partir de hoje, de forma verdadeira, a buscá-lo de forma intencional. E eu te garanto que a sua vida vai ter novidades. Há um princípio, né? Se eu quero ter uma vida diferente, com novos resultados, eu preciso ter novas atitudes. Se você já orava, ore mais. Se você já lia a Bíblia, leia mais. Você já ora e lê a Bíblia? Pois é. Então vamos fazer um curso de teologia? Vamos avançar? Vamos conhecer mais? Vamos estudar? Hoje está tão fácil a respeito disso. Vamos, quem sabe... você já frequenta a igreja também. Vamos se envolver em um ministério? Vamos avançar. Vamos mergulhar em águas mais profundas? Sim, o melhor de Deus ainda está por vir. Ele pode fazer muito, muito mais na minha, na tua vida. Sim, Ele nos aceita em sua família. Apesar do nosso passado, apesar da nossa herança de pecado, apesar da nossa possível identidade distorcida, Ele nos aceita e nos restaura. Restaura a nossa identidade, restaura a nossa vida. Ele nos aceita, porque nos ama. Mas o segredo é, Ele precisa ser Senhor sobre nossa vida. Precisamos buscá-lo de todo o coração. Amém? Que essa palavra se multiplique 100 por 1 no teu coração. Domingo tem culto, 9 horas. Domingo tem galeto, então se some no voluntariado, divulgue, nos ajude mais essa promoção. Você também pode fazer doações para nos ajudar na compra do material. Enfim, se some da forma que for possível para você. Vamos orar, vamos conversar com o Pai? Amado Deus, nós glorificamos o Teu santo nome. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor sobre nossas vidas. Nós te louvamos por esse tempo que aqui tivemos para conversarmos, orarmos juntos, lermos e meditarmos a partir da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, para que essa palavra aqui compartilhada se multiplique em nossos corações, continue gerando vida e vida em plenitude. Se ficou alguma dúvida, que ela possa ser sanada, que ela possa ser superada. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, por isso envia sobre nós Teu Santo Espírito, para que possamos compreender plenamente a Tua palavra e possamos vivê-la plenamente. Envia Teu Santo Espírito, o nosso ajudador. Pai amado, nós também queremos colocar na Tua presença pessoas que são queridas nossas, mas que se encontram enfermas, que têm desafios a serem vencidos, que clamam por um milagre, por cura. Nós lembramos, Senhor, de Rogério, de Zulmira, de Aida, de Débora,
Ernestina, Caroline Terres, Stephanie, Carlos Alberto, Leandro de Vargas, Jane Correia Oliveira, Helena, Itamar, Sandra, Éder, Olinda, Lucimar, Amarinto, Vilmar, Nélida, Adão, Pastor Zé Roberto, Diolina. Vem, Senhor, sobre cada um desses teus filhos. Demais queridos nossos, que nós possamos estar lembrando nesse instante que enfrentam alguma enfermidade. Vem gerando cura, vem gerando vida sobre essas pessoas. Que a dor seja superada, que o milagre seja recebido, Pai. Nós clamamos pelo teu toque curador sobre esses queridos nossos. Que a luta seja vencida por teu nome, por teu poder, Jesus. Nós também oramos por nosso Brasil, as autoridades constituídas nessa nação. Presidente da República, Luiz Inácio, governador de nosso estado, Eduardo Leite, prefeito Lucas, demais autoridades, venha, Senhor, com teu poder sobre cada um destes, para que exerçam a sua função a eles confiada da melhor forma possível, sendo bênção para o teu povo. Abençoa, Senhor, nossa nação, nosso Brasil. Pai querido, abençoa a Igreja Anglicana no Brasil, nosso Bispo Primaz, Miguel, os bispos diocesanos, especialmente Bispo Márcio, que cuida pastoralmente da Anglicana Santa Semente, cada líder, cada pastor, cada voluntário, cada membro da tua igreja. Fortalece, anima-nos, para que possamos cumprir o propósito, a missão que tens nos confiado como igreja nesta nação. Leva-nos até aquelas pessoas que precisam de ti, as cidades que ainda não estamos presentes, para que o Evangelho ganhe mais e mais vidas para o teu Cristo. Venha, Senhor, sobre a tua igreja e ajuda-nos a cumprir a missão que nos confias. Tudo isso, Paizinho, restante desse dia, nós colocamos nas tuas mãos, para a tua honra e glória. Tu és, Senhor, sobre nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos? Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre seu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e servamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia.